Muito bem, pessoal. Nesse vídeo nós vamos tratar dos tipos de proteção, tá? Como vimos, a proteção vai ser um sistema, né, físico, né, de aplicação de um carregamento na estrutura, né? Então a proteção vai introduzir nos elementos que sofrerão, né, a ação da proteção, um novo carregamento, e esse carregamento vai ser controlado então pelo projetista, né? Então existem várias formas, várias técnicas, né, da gente criar esse carregamento artificial, né, na estrutura. É claro que a ideia, como a gente tinha visto antes, é que esse carregamento ele deve se opor, né, ao carregamento real da estrutura, né, de forma a balancear ou a contrabalancear, vamos dizer assim, o carregamento que vai chegar aliviando então aquela estrutura, né, essa é a função principal. E no caso da proteção, como nós estamos focando aqui, a proteção nas estruturas de concreto, é manter essa estrutura, o material ou totalmente comprimido ou pelo menos com tensões de tração que não levem à sua fissuração, né, que é a ideia básica que a gente tinha visto. Pois bem, então o primeiro tipo de proteção, né, seria o que a gente chama, que é denominado de pós-tensão. Esse pós-tensão significa dizer que a aplicação do carregamento para tensão vai se dar após a concretagem da peça, né? Então a peça já está concretada, está com sua resistência, e essa introdução da força para tensão se dá exatamente nessa condição de que a peça já está concretada e com uma certa resistência. Então, como está dito aqui, ó, nesse sistema, a armadura ativa, né, que é aquela que vai produzir a ação da proteção, por isso que ela recebe esse nome de ativa, ela é tracionada após a peça atingir uma resistência previamente estabelecida. Ok? Então, quais são as tipologias, né, que nós podemos ter? Nós podemos ter cabos internos, portanto, os cabos estariam dentro da viga, né? A ideia da proteção sempre é colocar cabos que depois você vai estirar, e esses cabos ao serem estirados vão querer retificar e produzir forças, né, na estrutura, tá? Então nós vamos ter cabos internos, que são aquelas, então as cordoalhas são colocadas dentro de tubos metálicos, que são bainhas. Aqui você tem um exemplo disso aqui, né? Então existe um duto metálico, que seria a bainha. Esse duto metálico é exatamente para que durante a fase da concretagem o concreto não entre em contato com as cordoalhas, que formam os cabos de proteção, né? Posteriormente, o que acontece? Esse sistema, essa bainha são dispostos dentro da massa de concreto, seguindo o perfil traçado para o cabo. Então, vocês estão vendo aqui um traçado curvo, né? O que é que vai acontecer quando as cordoalhas forem estiradas? Esse cabo tende a retificar, e como ele vai encontrar uma resistência, que é a própria viga de concreto, no caso aqui, ele vai gerar forças, né, de baixo para cima, nessa tentativa dele se retificar, que são exatamente as forças equivalentes de proteção, né, as forças geradas, ou carregamento artificial gerado pela ação da proteção. Esse sistema é o sistema que foi o sistema mais frequentemente ainda utilizado, né? A aderência da armadura pretendida pode ser posteriormente restabelecida através da injeção de nata de cimento no interior da bainha. Por isso são também denominados de proteção com aderência posterior. Então, muito bem, é colocado esse tubo que isola o concreto, né, do cabo propriamente dito. Então, os cabos, que são o conjunto de cordoalhas, vai aqui dentro. Você estira essas cordoalhas, puxa essa cordoalha. Nesse instante não existe nenhuma retenção, teoricamente nenhuma retenção a esse estiramento, né? Porque não há aderência entre o concreto que já foi colocado e os cabos, né? E depois, uma vez encerrada a proteção, eu posso, né? Aqui tem essa figurinha muito clara, né? Tá aqui como se tivesse a bainha, e aqui estariam as cordoalhas dentro da bainha. Então, uma vez concluída a proteção, que seria o estiramento das cordoalhas, né, eu posso injetar dentro da bainha, para ocupar os espaços vazios aqui, uma nata de cimento, que seria somente cimento e água, né, com a fluidez
necessária para ocupar esses espaços aqui. Então é injetado com pressão e a ideia é que isso tudo fique preenchido dentro da bainha, né, os espaços vazios. Qual é a ideia dessa injeção da nata de cimento? Ela cumpre dois papéis. O primeiro, né, e importante, é a proteção da cordoalha, a proteção contra a corrosão, né? Ela vai envolver a cordoalha, né, num ambiente alcalino, portanto um ambiente desfavorável, né, ou inibidor do processo de corrosão. Além de expulsar o oxigênio que estaria aqui dentro, né, dentro desses vazios, que seria o responsável então pela corrosão da cordoalha. Um segundo papel dessa nata de cimento é restabelecer a aderência, né, entre o concreto e essa armadura ativa que foi colocada aqui, né? Então agora toda a deformação que a peça tiver, essa armadura vai acompanhar também junto, né? Porque se não tivesse colocado essa nata de cimento, essas cordoalhas ficariam frouxas dentro da bainha, né? E, portanto, não acompanhariam a deformação das seções, né, de concreto e dessas outras armaduras passivas que são colocadas aqui na viga. Ok? Então, essa é a dupla função da nossa nata de cimento, isso é bem importante. Quais são as vantagens aqui, né, que estão citadas aqui desse sistema? Primeiro, uma boa proteção do cabo, porque o cabo já está internamente dentro da peça e depois você injeta essa nata de cimento, né? Mas é importante garantir, está chamado bem a atenção aqui, a boa qualidade para a injeção, né? Há um histórico de problemas desse tipo de proteção quando a injeção não foi bem feita e aí ficaram vazios dentro da bainha e que provocou uma deterioração, né, ou uma corrosão precoce da cordoalha. Isso são situações já vivenciadas, vamos dizer assim, mundo afora, né, de problemas com esse tipo de proteção. A segunda vantagem seria, após o restabelecimento da aderência, a armadura ativa se deforma solidariamente ao concreto, aumentando assim significativamente a sua tensão no estado limite último, majorando a capacidade resistente da seção. Tá? Essa condição aqui é bem interessante, né? Porque quando a gente injeta, a gente faz com que a armadura que já foi usada, né, para fazer a proteção, para criar a proteção, ela continue ainda trabalhando efetivamente, né, porque a gente estira esse aço aqui no ato da proteção a um valor de deformação, né, e de tensão próximo à tensão de escoamento, mas ele ainda pode, né, ainda tem campo para avançar em termos de deformação, chegando até o seu escoamento, quer dizer, seria um aproveitamento maior da armadura. Isso só é possível quando a gente restabelece essa aderência, porque aí as deformações complementares vão se somar ao que a gente chama de pré-alongamento, né, ou ao alongamento que já foi dado antes na armadura, exatamente no ato da proteção. Então esse sistema, que chama de aderência posterior, permite então, o que a gente está falando, é um aproveitamento ainda maior, né, dessa armadura que é o nosso CP190RB, né, o aço de maior resistência. Okay? E uma terceira vantagem desse sistema seria o traçado curvo de fácil execução, porque essas bainhas elas são flexíveis, né, de forma que você pode construir cabos curvos, né, que é o interessante que nós vamos ver no capítulo de carga equivalente de proteção, né, como correlacionar a força que o cabo está gerando em função do traçado que é adotado para ele, né. Então você vai adotar um traçado parabólico ou um traçado com uma curva circular, né, então tudo isso é possível ser moldado graças à flexibilidade aqui da bainha, né. E como eu só vou protender depois que o concreto já está com uma certa resistência, então não tem problema, né, dele ficar curvo dentro da seção, que eu coloco ele curvo, concreto a peça, portanto a peça depois de concretada vai mantê-lo naquela posição curva, isso é que é mais importante, né, e aí sim é que eu protendo, ok? Então essa é uma grande vantagem desse sistema, que é a possibilidade da gente construir cabos curvos, né.
Aqui você tem, complementando a figurinha, né, como é que é o sistema mesmo, na verdade, né? Nós vamos ter o feixe de cordoalhas, que depois nós vamos ver quantas cordoalhas a gente pode colocar, né, dentro do cabo, as famílias de cabos possíveis. Aqui você tem a bainha, normalmente ela é uma bainha corrugada também aqui, ela tem saliências aqui para ela ficar aderida também dentro do concreto. A aderência não é da cordoalha, a aderência é da bainha, tá? As cordoalhas estão frouxas dentro da bainha para poder protender. Depois você pode restabelecer a aderência, exatamente como está mostrado aqui, injetando a nata de cimento. Na saída, que é na placa de ancoragem aqui na extremidade, né, essas cordoalhas elas deverão vir para os seus dispositivos de ancoragem. O que é o dispositivo de ancoragem? É porque ao puxar as cordoalhas, eu uso um macaco hidráulico, né, que vai estirar essa cordoalha. Mas depois o macaco hidráulico tem que ser retirado e cada cordoalha tem que ficar presa na sua extremidade para não perder aquele pré-alongamento que foi dado. Então, o dispositivo de ancoragem, normalmente, nós vamos ver depois com mais detalhes, né? Mas é normalmente uma placa, essa circular, às vezes chamada de tambor, né? E cada cordoalha vai ser ancorada num orifício tronco cônico aqui e presa por um outro dispositivo tronco cônico aqui que vai morder a cordoalha aqui dentro de cada um desses orifícios aqui, tá? Então o macaco ele crava essas cunhas aqui que prendem a cordoalha na extremidade, de forma que aí o macaco pode ser liberado e as cordoalhas ficam presas nas extremidades com o seu alongamento, né, que foi dado pelos macacos. Então, como cada cordoalha vai ter que caminhar para o seu ponto de ancoragem, né, é preciso ter aqui uma zona de transição, que é esse cone que aparece aqui, que é chamado aqui no Brasil de trombeta, tá? Então, ele vem num certo diâmetro, né, o cabo, e aí depois ele abre para que as cordoalhas possam caminhar, né, ao longo aqui desse trecho da trombeta, cada uma delas para o seu ponto de ancoragem, ok? Quais são as desvantagens desse sistema, né? Bom, existe então, primeiro, uma perda ou diminuição da força de proteção devido ao atrito do cabo com a bainha, né? Na hora que eu estou puxando esse cabo, as cordoalhas elas vão se atritar entre si e atritar na superfície interna da bainha, tá? E esse atrito vai fazer que a força de proteção que esteja sendo aplicada aqui na extremidade não chegue totalmente lá na outra extremidade, tá? Ela vai diminuindo, né, ao longo do trecho do cabo por causa da presença dessa força de atrito. Na verdade, o que se pode melhorar no sistema é tentar minimizar ou fazer com que essa superfície interna da bainha não tenha tanto atrito assim com a cordoalha, ou diminuir o coeficiente de atrito dela, né, para que essa perda, né, não seja significativa. Isso é um assunto que nós vamos ver posteriormente, né, que é um capítulo específico de perdas de proteção, e esse a gente chama de perda imediata da proteção, né, que é a diminuição da força de proteção nesse tipo de proteção pelo atrito com a bainha. Uma outra desvantagem que pode ser alegada aqui é a impossibilidade de reproteção, né? Porque uma vez que você protendeu e injetou, você não vai poder mais puxar essa cordoalha, porque ela já está completamente aderida aqui agora, né? Então, qualquer problema nesse cabo, eu não posso chegar lá e reprotender. Eu posso substituir o cabo, né? Eu colocando um outro cabo, ou cabo externo, alguma coisa se for necessário, mas não mais utilizar, quer dizer, ou reativar a força de proteção nesse cabo. Um terceiro seria problemas de execução devido a entupimento de bainhas, né? Então precisa ter muito cuidado realmente na execução desse tipo de proteção para que o concreto, né, não penetre dentro da bainha, porque senão vai criar um empecilho, né? A colocação dos cabos, porque muitas vezes as cordoalhas só são colocadas, são embainhadas, como a gente chama, depois que a peça é concretada. Então, se ao concretar a peça entra concreto na bainha,
você não vai conseguir nem colocar as cordoalhas, né? Se ao contrário você já tiver colocado as cordoalhas e entrou concreto, aquele cabo vai ficar preso naquele ponto que entrou concreto, né? Portanto, vai truncar a ação da proteção, ele não vai protender completamente. Isso pode ser detectado no próprio ato da proteção, pelo alongamento que o cabo está dando, né? Pela força que está sendo aplicada, etc. E pode ser corrigido, mas de qualquer forma é um trabalho que implica em quebrar, desobstruir, né, a bainha. Ok? Aqui vocês têm então, no caso do CP190RB, né, um quadrinho aqui das possibilidades comerciais, né, que existem desse sistema, tá? E das forças de proteção. Então você pode ter um cabo constituído por uma única cordoalha, né, que está representado aqui por essa terminologia em inglês aqui, né, monostrand, que significa monocordoalha, cordoalha de 13 milímetros ou de 15 milímetros. E aqui nessa tabela ele mostra o diâmetro da bainha, né, 17 a 19 milímetros. Nós temos no nosso caso aqui a cordoalha que ele está falando de 13 milímetros, é a nossa de 12,7 milímetros, né, e nós temos uma outra de 15,2 milímetros. Esses cabos eles vão ser puxados, como a gente viu, na faixa de 140 kN, né, ou 14 toneladas, a cordoalha de 12,7, e vai dar 230 kN, mais ou menos, para a cordoalha de 15,2 milímetros. Então, aqui é o quadro de força, né, no ato da proteção aqui, tá? A força no cabo. Então nós temos desde o cabo de monocordoalha, que ele apresenta cabos constituídos por barras, cabos constituídos por fios, e aqui cabos constituídos por cordoalhas, strands, né? Cordoalha em inglês, né? Então você tem desde a situação aqui de cabos com 4 cordoalhas, pode ter bainhas circulares ou bainhas ovalizadas, como a gente está vendo aqui. E podemos ter até um cabo com 55 cordoalhas, né? Um feixe com 55 cordoalhas, que levaria a um diâmetro de 138 milímetros, né? E uma força inicial de proteção aqui, né, da ordem mais ou menos de 7.000 kN, né, ou 700 toneladas mais ou menos, tá? Aqui a gente está vendo, né, para o nosso CP190RB, a força de proteção pela norma brasileira, né, naquele capítulo que fala das forças iniciais de proteção. No caso da pós-tensão, nós vamos ter que a tensão inicial de proteção vai ser limitada a 0,74 do FPTK, que dá 1.406 MPa, e 0,82 do FPYK, que é a tensão de escoamento característica, né, do aço para tensão, que é 1.402 MPa, do CP190RB que a gente está falando, né? Então, para a cordoalha de 12,7 milímetros, que tem mais ou menos 1 centímetro quadrado, né, de área, a gente teria uma força individual em cada cordoalha de 140 kN, como já tínhamos falado, ou 14 toneladas. Ok? Então, por exemplo, um cabo desse de 55 cordoalhas, né, a gente pode fazer aqui uma continha de, digamos aqui, de 55 cordoalhas. 55 cordoalhas, vamos colocar aqui, vezes 140 kN, né? Então dá exatamente 7.700 kN, ou seja, 770 toneladas, né, no cabo. E finalmente aqui, ó, você pode usar cordoalhas agora de 15,2 milímetros, né? Nós vamos ter a possibilidade também de 55 cordoalhas. A bainha já vai ser maior, vai ser 16,5 centímetros, que vocês estão vendo aqui, né? E vamos chegar a forças da ordem aqui de mais de 10.000, né, kN, tá? Mais de 10.000 kN. Ok? Então existe o campo então aqui de comercial, né, de utilização de possíveis cabos, né, usando esse sistema de pós-tensão aqui. Ok? Aqui temos exemplos de obras, né, que estão usadas a pós-tensão. Aqui lajes planas, né, utilização de edifícios com lajes planas protendidas. A proteção é muito importante
para garantir o desempenho, né, desse tipo de sistema estrutural aqui para edifício, porque você consegue balancear praticamente a carga permanente da estrutura e com isso você elimina a deformação de carga permanente, né, ou deformação lenta desse tipo de estrutura, que é um problema quando você não tem proteção, né, porque a tendência desse tipo de solução da laje plana seria uma flecha exagerada. Então você pode usar aqui a proteção com cabos, aqui são cabos de 4 cordoalhas com bainhas ovalizadas, né? Tá certo? Com bainhas ovalizadas se cruzando aqui num pilar interno aqui, né? Então feixes de cabos produzindo então proteção nesse tipo de estrutura. Também pode ser usadas em radiês, né? Que são fundações diretas, né, múltiplas para vários pilares. Essa é bastante utilizada em situações em que eu tenho um terreno ruim, né, e vou construir uma edificação e com fundação direta eu posso colocar todos os pilares em cima de uma grande laje sobre o terreno, né. O ideal é que essa laje seja inteiramente comprimida, né, para evitar fissuras e recalques, né, diferenciais importantes. Então ela pode sofrer, então, beneficiando bastante o desempenho dela, a ação da proteção. Aqui a gente está vendo com mais detalhes aqui o sistema de cravação, né, da cordoalha, que está vendo um cabo, né, tipo monocordoalha, a placa de ancoragem. Essa placa de ancoragem é importante, que é ela que transfere a ação da proteção para o concreto na extremidade, né? Transfere a força de proteção para o concreto. Então essa área dela tem que ser bem estudada, né? O tamanho dela, para não provocar também um estado de fissuração, né? No próprio concreto, aqui na sua interface com o concreto, devido a uma concentração exagerada de tensões no concreto, né? Então isso vai ser importante também estudar as dimensões dela e as armaduras que devem vir aqui atrás dessa placa, que são chamadas armaduras de fretagem, né? Para evitar o fendilhamento do concreto, né? Pelo fato de que eu tenho uma carga concentrada aqui devido à ação da proteção. Aqui vem aquele tambor, né? E o sistema de cravação aqui, que seria essa cunha, né, ou clavete, né, que é um dispositivo que ele vem de forma tripartite aqui, né, e quanto mais ele penetra aqui dentro, é um sistema tronco cônico, né, quanto mais ele penetra aqui dentro, mais ele morde a cordoalha, e com isso nós temos o travamento, né, o impedimento da cordoalha voltar para a sua posição. Ok? Aqui nós estamos vendo mais de perto aqui as clavetes, né, um dispositivo, portanto, mecânico de ancoragem. As cunhas tripartites. E aqui a gente está vendo uma placa de ancoragem com um tambor para um cabo constituído por 12 cordoalhas. Um cabo bastante utilizado em estruturas de pontes, né, vigas pré-moldadas de pontes, tá? Cabo com 12 cordoalhas de 12,7 milímetros. Tá? Aqui você vê um orifício central, por onde depois pode ser feita a injeção da nata de cimento. Ok? Aqui novamente um pouco mais daquela figurinha, né, que a gente já tinha visto ali menor, identificando os elementos necessários aqui na pós-tensão. Tá? Cabo, né, que é o feixe de cordoalhas, a bainha, a trombeta, né? A placa de ancoragem que transfere a carga para o concreto, o bloco de ancoragem, ou tambor, como é chamado aqui no Brasil, né? E as cunhas de cravação, né? As cunhas que vão prender, o clavete, né? Também chamado, que prendem a cordoalha. É um sistema, portanto, mecânico, né? Bom, dentro do sistema de pós-tensão ainda, pessoal, nós teríamos os cabos externos, né, que são as cordoalhas são colocadas externamente à peça a ser protendida, e o perfil é então ajustado por desviadores, né, gerando traçados poligonais.
Então, nesse caso, você faz a opção por colocar o cabo externamente, ou faz a opção inicial na concepção do projeto dessa forma, ou isso pode acontecer quando você quer usar a proteção para reforçar uma estrutura já existente, né? Então aí agora você não pode mais fazer aquele cabo totalmente curvo, né? Porque você não tem como mantê-lo nessa posição durante a proteção. Então você vai forçar um traçado poligonal para esse cabo, fazendo desviadores, né, na peça, traspassa a peça ou faz saliências nas faces externas da peça por onde o cabo vai passar, né? Quais são as vantagens desse sistema? Normalmente esses cabos externos eles não são aderidos posteriormente, né, não se injeta nata de cimento e se faz, portanto, tem a possibilidade de reproteção. Como já falei, a outra vantagem é a utilização em reforços e recuperação, né? Às vezes é uma estrutura que vai precisar receber um carregamento novo, né? Um carregamento a mais. Então você pode balancear ou equilibrar essa diferença de carga que vai chegar usando o artifício da proteção, portanto sem mexer praticamente, né, nas dimensões da estrutura original, né? E a outra vantagem é que eu tenho perdas por atrito praticamente anuladas, né? Porque como o cabo é poligonal, eu não vou ter atrito com bainhas, né, na hora que eu for protender, tá? Normalmente os atritos vão ficar restritos na pequena área dos desviadores, ok? Quais são as desvantagens desse sistema, né? É um traçado poligonal, portanto eu não poderei fazer traçados curvos, né, que é mais interessante quando a gente quer que a proteção gere um carregamento uniformemente distribuído, ou um carregamento contínuo, né? Que os traçados poligonais significa dizer que a força de proteção só vai acontecer, né, cargas transferidas pelo cabo à estrutura nos pontos onde tiver esses desviadores. Outra desvantagem é que a proteção desses cabos, né, ela é onerosa e feita através de envelopamento com PEAD, polietileno de alta densidade. Então, na hora que você está protendendo, é tranquilo, porque não precisa de bainha, né, porque o cabo está externo, não tem aderência inicial com o concreto, mas depois você tem que proteger, porque você não pode deixar a cordoalha completamente ao relento, né, pegando toda a atmosfera externa, né? Então é preciso proteger. Normalmente essa proteção é feita envelopando o cabo, né, com polietileno, que é um plástico, né, polietileno de alta densidade, ou envelopando também com concreto, também é outra possibilidade, tá? Mas a ideia mais usual, né, é o polietileno, porque para não criar aderência e permitir eventualmente que você possa reprotender posteriormente o cabo, que é uma das vantagens da utilização desse cabo externo. Se você envelopar com concreto, aí você perdeu essa possibilidade de reprotender, tá? Existe uma modalidade interessante também, que é bastante utilizada atualmente também no Brasil e mundo afora, né, desse tipo de pós-tensão, que é a utilização dos chamados cabos engraxados ou sem aderência, né? Esses cabos eles são constituídos por cordoalhas engraxadas, podendo ser colocados interna ou externamente à peça, né? Então o que acontece? Aquele sistema de bainha metálica, né, ele pode ser substituído por um sistema mais prático, em que a bainha já venha montada junto com o cabo, só que agora a bainha vai ser uma bainha plástica, tá? Que já vem extrudada, né, em cima da cordoalha. Então o fabricante da cordoalha já vende ela com a capa plástica. E entre essa capa plástica e a cordoalha vai uma graxa, tá? Uma graxa, por isso é que a cordoalha é chamada engraxada e plastificada. Tá certo? Para que serve essa graxa? Essa graxa também vai ter um duplo papel. O primeiro papel dela é funcionar também como inibidor de corrosão da cordoalha, protegendo a cordoalha. E o segundo papel dela é diminuir o coeficiente de atrito entre a cordoalha e a capa plástica,
Para quê? Para diminuir o atrito e diminuir aquela perda, né, inicial de proteção no ato da proteção. No resto ela é igual a outra, eu posso fazer traçados curvos, obviamente, porque a capa plástica vai permitir também a flexibilidade, tá certo? O inconveniente é que eu vou trabalhar com proteção constituída somente por cabos de uma única cordoalha, né? Claro que eu posso fazer feixes de cabos, mas de qualquer forma eu vou pretender, o cabo não permite, quer dizer, ter ancoragem com dois cabos, três cabos. As ancoragens vão ser sempre do tipo monocordoalha, eu vou puxar de um por um, né, os cabos, ok? Essa é a ideia, né? O que acontece? Esses cabos, então, eu também elimino aquela outra etapa, né, que é da injeção da nata de cimento, tá certo? Então eu tenho essa economia. Por outro lado, eu vou perder aquela outra vantagem, que era de ter a aderência, né, dessa cordoalha com o concreto. Portanto, esse cabo aqui só vai poder se alongar do alongamento inicial dele, que é o pré-alongamento. Tá? Por efeito geométrico de deformação da peça, ele pode ter um ganho ainda maior na hora, vamos dizer assim, quando se você levar a peça até a ruína, na hora da ruína ele vai estar com um alongamento maior do que o pré-alongamento, mas não porque está aderido, né? Então não se deve, ou vai se contar depois, nós vamos ver, vamos contar parcialmente com esse complemento de alongamento que se dá na verificação então da ruína. Mas então, ele tem essa desvantagem de nunca mais funcionar aderido ao concreto. Tá? Por quê? Porque o sistema já vem com essa graxa e essa graxa, obviamente, não permite, né, ou faz o isolamento da armadura ativa, né, que é a cordoalha, em relação ao concreto. Né? Então, os cabos engraxados são chamados também sem aderência. Né? São cabos constituídos por cordoalhas engraxadas, podendo ser colocadas interna ou externamente à peça. Sacrifica-se a aderência, né, que já comentamos, porém elimina-se a operação de injeção. São utilizados em sistemas com baixa potência, cabos de 1 a 4 cordoalhas, proteção leve, né, indicada para lajes e vigas de edifício. Né, são bastante utilizados nessas situações, bastante populares, né, porque é uma proteção mais simples, né, de ser executada. Ok? Ainda finalizando, nesses sistemas de pós-tensão, que é aquele que eu vou pretender após a concretagem da peça, existem os estais, né, que são os cabos constituem um caso particular de cabo externo, ligando dois elementos estruturais, normalmente atirantando uma laje, que seria um tabuleiro, né, no caso das pontes, e pilares, que vão ser os mastros, né? Aqui nós temos o caso, por exemplo, de uma ponte em Roterdã, né? A ponte Erasmus, né? Com o mastro, e esses cabos aqui, então, são exemplos de estais, né? Cabos externos que são chamados de estais porque não estão atuando simplesmente em um único elemento estrutural. Então, ele está ligando dois elementos estruturais, né? O tabuleiro da ponte ao elemento vertical aqui, que é o mastro. Tem estais também traseiros, para criar então o equilíbrio, né, do elemento vertical aqui, essa ponte Erasmus, né, na Holanda. Ok? Aqui mostrando um pouco mais de detalhe os sistemas de cordoalha engraxada, né? Então a cordoalha ela vem do fabricante já, como eu disse, com a capa plástica, né, extrudada. A empresa que vai executar a proteção já chega com os cabos cortados no tamanho certo na obra e com uma ancoragem já pré-fixada numa das extremidades. Quer dizer, o cabo já está com a ancoragem fixa, né, de um dos lados. Então, na outra extremidade, o cabo vai ter que sair fora da estrutura para que o macaco hidráulico, vocês estão vendo aqui, possa pegar essa cordoalha e deslocar a cordoalha, tá certo? Então a cordoalha é deslocada ou puxada, né? Depois nós vamos passar um filmezinho que vai apresentar exatamente essa operação, tá? E aqui vem a placa de ancoragem e aqui essa partezinha plástica aqui, forma plástica, ela é o que a gente chama do pocket former, né? Que é uma formazinha para ficar um orifício, né? Como vocês estão vendo aqui,
para que o macaco venha e aplique, então, morda a cordoalha e puxe a cordoalha, tá? Então, depois de que a peça é concretada, você vem com um equipamentozinho, uma ferramentazinha e tira essa forma plástica aqui, que vai criar, então, esse orifício, que é o acesso, né, ao cabo para poder prender. Depois você puxa o cabo, coloca a clavete, né, o cone, prendendo, então, impedindo, então, que a cordoalha volte, né? E depois preenche esse furo aqui com grout, né? Normalmente se usa um grout não retrátil, que é para não fissurar, não entrar água aqui dentro, né? Porque veja bem que nesse caso aqui, como não há aderência, se a cordoalha for rompida em qualquer ponto, né? Ou por um acidente, ou por uma corrosão, toda a proteção se perde, né? Porque o cabo afrouxa totalmente, né? Se ele for rompido, porque não há aderência posterior nesse sistema aqui. Ok? Então esse, pessoal, é uma visão geral aqui do sistema de pós-tensão, né? Que está vendo outros exemplos aqui de estáis, que seriam a ponte da Normandia, né? Em fase executiva ainda aí, de colocação dos cabos externos, né? A ponte já concluída aqui agora, no outro caso aqui, tá certo? E podemos ver também aqui, aproveitar, ver um exemplo aqui de projeto, né? De um projeto de uma viga de ponte, por exemplo. Esse é um projeto de ponte de uma ponte para o rio Acaraú, tá? Que foi recentemente executada. A viga pré-moldada tem 32,40 metros. E aqui vocês estão vendo o traçado do cabo. Ó. São 1, 2, 3, 4 cabos. Né? Aqui vocês estão vendo a saída dele. Tá aqui, o cabo está representado por uma única linha vermelha aqui. Aqui está a dimensão da bainha dele. Aqui tem a região da trombeta, né? E aqui, esquematicamente, a placa de ancoragem. Então se faz esse nicho aqui, né, para que os cabos, as ancoragens fiquem internamente aqui, depois de executada a proteção, injeção e cortado os cabos. Isso aqui também é fechado com um grout, né, para proteger a cabeça de proteção aqui, tá certo? Então aqui você tem um conjunto de 4 cabos, vamos ver aqui na tabela aqui, ó, são cabos constituídos por 12 cordoalhas de 12,7 milímetros. Aqui diz qual é a seção de proteção, a força de proteção, ó, 1680. Por que é 1680? São 12 cordoalhas, né, puxadas a 140 kN, tá? Então dá exatamente 1680, né? 80 kN seria a força de proteção. E aqui na tabela, pessoal, também vem os alongamentos teóricos, que é uma coisa que a gente vai aprender a calcular posteriormente, né? Então, o operador lá da proteção, ele vai aplicar a força e vai medir esses alongamentos, né? E comparar com esses alongamentos teóricos. E aí tem as tolerâncias admissíveis, ele tem que passar essa ficha de proteção para o projetista para fazer uma avaliação ou validação da proteção, né? Aqui está dito, ó, foi usada uma bainha metálica de 65 milímetros, as ancoragens ativas, né, que é por onde eu vou puxar, e tem a ancoragem passiva, que é outra coisa que nós vamos ver também quando a gente vê os catálogos, mas do outro lado, ó, não tem ancoragem normal, a ancoragem em laço, né? O cabo vem, dá uma volta e entra novamente, porque são 12 cordoalhas, você vem com 6 cordoalhas, faz um laço aqui fora. Então volta novamente com 6 cordoalhas, ficam 12 cordoalhas passante aqui dentro, né? Passante dentro da bainha. Então esse é um tipo de ancoragem, quer dizer, aqui eu não vou poder puxar, a ancoragem fica, as cordoalhas aqui elas saem de dentro da bainha e ficam expostas. Na hora que eu concretar, então isso aqui fica efetivamente preso, que a gente chama de ancoragem fixa, né? Ou ancoragem passiva, que é o lugar por onde eu não vou prender. Ok? Então aqui vejam bem, ó, tem o traçado dos cabos e aqui é dado as ordenadas, né? Para na hora da execução você vai montando os cabos na posição que o projetista colocou. Então é muito importante essa armadura ativa, ela tem que obedecer rigorosamente aquele traçado para ela funcionar, né? Poder funcionar como foi concebida.
E aqui tem como que ele está andando, né, ao longo da seção. Então ela vem pelo eixo, na extremidade aqui tem esses nichos, né, que é para depois ser preenchido, corresponde a essa parte interna aqui, né, na cabeça da viga. Depois ele sai com essa disposição aqui numa seção que só tem bainha. A seção vai diminuindo, né, a seção nas extremidades nessa viga normalmente se faz um alargamento, que é para justamente poder acomodar as placas de ancoragem. Depois, quando está só nas bainhas, a seção pode ir afinando um pouco mais, caminhando para a forma de seção I dela, né? E aqui vai, quando chega na seção do meio, né, os cabos podem até caminhar um pouco lateralmente. Na seção mais críticas, eles estão lá embaixo, né, da seção, que é essa posição aqui no meio, ó, tá? Na seção 11, por exemplo. Então, os 4 cabos estão dispostos assim. Então, eles vão ter caminhamento na vertical e também na horizontal, né, dispostos dessa forma aqui. Ok? Então, tem um exemplo aí, né, de projeto com pós-tensão, mas na frente nós vamos ter a oportunidade de ver também projetos com cordoalhas engraxadas, né, no caso de edifícios, tá? E aplicações de cálculo e plantas, né, apresentar plantas de detalhamento desse tipo de estruturas. Ok?